Imagine acordar um dia com a notícia de que as tropas iranianas estão se movimentando no Líbano, prontas para cruzar a fronteira e marchar sobre Tel Aviv. Não é mais um rumor vago ou uma teoria da conspiração, é uma ameaça direta e clara. A verdade é que o Oriente Médio está sempre em ebulição, mas desta vez, a coisa tomou proporções que poucos esperavam. O Irã, aliado a forças poderosas como o Hezbollah, está pronto para agir. E o que acontece quando um gigante desperta? O mundo para e observa. Mas, será que essa marcha é apenas o início de algo muito maior? Poderia ser o estopim da Terceira Guerra Mundial? E em meio a esse caos, será que estamos presenciando o prelúdio da chegada de uma figura ainda mais sombria, como profetizado em tantos textos antigos? Sabemos que o jogo de poder entre Israel e Irã não é novo, mas quando ouvimos que marcharemos sobre Tel Aviv, entendemos que algo grande está prestes a acontecer. Essa ameaça não é vazia, e todos nós, como observadores desse cenário global, sentimos o peso dessas palavras. A questão é, como isso vai impactar o mundo todo? Quais serão as consequências para nós, que assistimos de longe, mas que estamos cada vez mais envolvidos nesse turbilhão? Este conflito não é apenas uma guerra de fronteiras, é o possível início de uma nova era de caos e destruição, que pode afetar o equilíbrio mundial de maneiras que ainda não conseguimos prever. A situação atual está cada vez mais tensa. O Irã já deixou claro que não vai recuar diante das provocações e possíveis ações militares de Israel. Imaginemos um cenário onde as tropas iranianas, somadas às forças aliadas do Líbano e da Síria, marcham sobre Israel. É uma jogada estratégica poderosa, pois eles não agem sozinhos, e sabemos que essa aliança militar pode ter um impacto direto na nossa percepção de segurança na região. Podemos até refletir sobre a posição geopolítica em que estamos inseridos, cercados de incertezas sobre como as coisas se desenrolarão. Se olharmos para a história recente, a última vez que vimos uma ameaça dessas proporções foi na Guerra do Yom Kippur em 1973. A diferença agora é que o cenário é muito mais complexo, com a presença do Hezbollah, um grupo influente que já atua ativamente no Líbano e na Síria. Israel, por sua vez, se prepara, porque sabe que qualquer provocação pode ser a fagulha que acende essa guerra regional. O que nós devemos entender é que a guerra não é apenas uma questão de armas, é sobre estratégia, território e, claro, alianças. A ideia de que o Irã utiliza o Líbano e a Síria como uma extensão de seu exército é algo que merece atenção. Agora, o que podemos fazer para compreender melhor essa escalada? Estudar exemplos passados, claro. Se você nunca leu sobre a Guerra do Yom Kippur, eu recomendo fortemente que o faça. Além disso, é interessante acompanharmos especialistas em geopolítica que discutem esse cenário atual, como George Friedman e suas análises estratégicas. Tudo isso nos ajuda a entender os desdobramentos possíveis e como esse movimento entre Israel e Irã pode ser o começo de algo muito maior, que, como sabemos, pode impactar diretamente o equilíbrio mundial. Se pensarmos bem, a história nos mostra que os momentos de maior tensão geopolítica sempre giram em torno de conflitos que envolvem Israel. A invasão dos exércitos regulares seria algo que não vemos há décadas, desde aquela grande vitória israelense na Guerra do Yom Kippur, onde Israel, mesmo cercado por forças árabes em uma ofensiva massiva, conseguiu vencer com inteligência estratégica. Esse tipo de situação nos ensina muito sobre como, mesmo em desvantagem, uma nação pode triunfar com preparo e decisão. Podemos aplicar essa lição em nossa própria vida, observando como o planejamento e o uso inteligente dos recursos disponíveis podem nos fazer vencer desafios, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. A ofensiva de 1973 foi um marco, mas, hoje, as circunstâncias são diferentes. O Irã, com seu poder crescente, usa o Líbano e a Síria como marionetes, o que adiciona uma camada extra de complexidade a esse possível novo conflito. Quando falamos sobre tropas regulares, estamos mencionando um confronto direto e claro, uma guerra convencional que desafia o equilíbrio de forças na região. Israel, com sua memória viva de 1973, estará, sem dúvida, mais preparado para essa eventualidade. A questão é, será que eles conseguirão manter a mesma resistência frente a um cenário de guerra multifacetada, envolvendo não só forças regulares, mas também grupos armados não estatais como o Hezbollah? Agora, pare um momento e pense.
Quais seriam os paralelos que podemos traçar com situações contemporâneas? Hoje, vivemos cercados de desafios que exigem nossa atenção constante. Assim como Israel se prepara para ameaças que vêm de diferentes frentes, nós também devemos estar preparados em nossas próprias batalhas diárias. Estudar estratégias militares como a de Israel na Guerra do Yom Kippur pode nos ensinar a ser mais resilientes. E a verdade é que, mesmo quando parece que estamos prestes a ser derrotados, uma boa estratégia pode virar o jogo. Israel, como sempre, está em estado de alerta. Sua vulnerabilidade territorial é algo que não pode ser ignorado, especialmente quando consideramos que as forças do Hezbollah estão a poucos passos de suas fronteiras, no Líbano e na Síria. O que acontece aqui é mais do que uma ameaça, é um jogo de xadrez estratégico, onde o Irã usa esses grupos para pressionar Israel. E a questão é que não estamos falando de uma simples disputa territorial. Esse conflito afeta diretamente a estabilidade global. Nós sabemos que, assim como em nossas vidas, é preciso estar atentos a cada movimento ao redor. Um passo em falso, e tudo pode desmoronar. Se pararmos para pensar, Israel já enfrentou cenários semelhantes no passado, mas a complexidade agora é ainda maior. O Hezbollah, aliado firme do Irã, é conhecido por suas táticas não convencionais e por sua persistência. Os ataques vindos do Líbano e da Síria podem ser o início de uma onda maior de violência que se espalha por toda a região. Israel sabe disso, e por isso mantém sua vigilância constante. Essa vulnerabilidade nos lembra de algo que é comum em diversas áreas da vida: nunca subestimar o inimigo, especialmente quando ele se encontra tão perto de casa. Afinal, segurança não é apenas uma questão de força, mas de saber antecipar movimentos. Esse cenário nos faz refletir sobre como reagir quando somos pressionados em vários ângulos. Israel, apesar de suas defesas tecnológicas, ainda se vê ameaçado por alianças poderosas e inimigos determinados. Nós também podemos pensar em como nos protegemos dos ataques que surgem em nossa vida cotidiana. Preparação, resiliência e uma visão clara dos possíveis desafios são essenciais. Se você nunca ouviu falar sobre a doutrina da defesa em profundidade de Israel, é um conceito fascinante que nos mostra como podemos criar camadas de proteção em nossas próprias batalhas. O princípio é claro: quanto mais bem preparados estivermos, mais longe poderemos resistir. A tensão entre Israel e Irã não é apenas uma disputa regional. Sabemos que, quando dois polos tão poderosos entram em conflito, as consequências rapidamente ultrapassam as fronteiras locais. Se o Irã realmente invadir Israel, utilizando tropas do Líbano e da Síria, não seria exagero dizer que o mundo inteiro estaria observando com cautela. E não apenas observando grandes potências, como os Estados Unidos e a Rússia, teriam de tomar posições claras. Isso pode facilmente escalar para algo muito maior. O que começaria como um confronto no Oriente Médio poderia acionar uma série de alianças globais, criando o cenário ideal para uma terceira guerra mundial. É como aquele dominó, que uma vez caído, derruba tudo ao seu redor. Basta pensarmos nos conflitos passados que mudaram a ordem mundial. As duas grandes guerras não começaram com grandes explosões, mas com pequenas tensões que, escalando rapidamente, envolveram nações ao redor do globo. Da mesma forma, o que está em jogo entre Israel e Irã é muito mais do que uma simples guerra. É um conflito que tem o potencial de arrastar outras nações, sejam elas aliadas ou inimigas. Com grupos como o Hezbollah e aliados poderosos de ambos os lados, a probabilidade de isso gerar uma resposta militar em cadeia não pode ser ignorada. Lembre-se: quando uma faísca acende um barril de pólvora, a explosão não se restringe ao ponto inicial. Ela se espalha rapidamente, afetando tudo à sua volta. Então, o que podemos fazer, como observadores desse cenário complexo? Para aqueles que gostam de acompanhar geopolítica, é essencial prestar atenção aos movimentos das grandes potências. Estudos de geopolítica, como os de Henry Kissinger, podem ser uma boa leitura para entender como alianças e conflitos se desenrolam em grande escala. Devemos pensar de maneira estratégica, assim como os líderes militares que analisam cada movimento nesse tabuleiro global. E acima de tudo, precisamos estar cientes de que os desdobramentos dessa tensão entre Israel e Irã podem impactar a vida de todos nós, direto ou indiretamente.
O jogo não é mais apenas regional, ele já está escalando para algo muito maior. Agora, entramos em um terreno ainda mais complexo, onde geopolítica e crenças espirituais se entrelaçam. Muitos acreditam que uma terceira guerra mundial poderia ser o prelúdio para a chegada do Anticristo e o início da Grande Tribulação, como descrito em profecias bíblicas. Se pensarmos bem, os conflitos globais sempre trouxeram momentos de grande transformação e desordem. A destruição que uma guerra dessa magnitude causaria abriria espaço para o surgimento de uma figura que se apresenta como um salvador, alguém que em meio ao caos, promete trazer paz e ordem. No entanto, esse suposto salvador poderia muito bem ser o anticristo, enganando a todos enquanto prepara o terreno para o fim dos tempos. A Grande Tribulação, segundo muitas interpretações religiosas, seria um período de extrema angústia e sofrimento, algo que viria após um grande conflito mundial. A Terceira Guerra Mundial, nesse contexto, seria o estopim, uma catástrofe global que abalaria todas as nações e seus sistemas. É curioso notar como algumas teorias ligam esse momento a eventos que estamos presenciando hoje. As alianças políticas e as guerras modernas são vistas por muitos como sinais dos tempos. Não seria surpreendente que após um colapso global, surgisse uma liderança carismática, prometendo soluções imediatas, mas que, na verdade, estaria apenas preparando o cenário para a grande tribulação. Nós, como indivíduos, devemos estar atentos a esses sinais. Mesmo que você não acredite em profecias, é inegável que as guerras mundiais sempre trouxeram líderes que prometeram mundos e fundos, mas que muitas vezes trouxeram mais destruição. Se isso é um ciclo que se repete, estamos à beira de presenciar um novo capítulo dessa história. É importante estar informado e entender como as forças em jogo, sejam elas políticas, militares ou espirituais, podem afetar o destino da humanidade. Vale a pena investigar mais sobre o conceito da Grande Tribulação e as possíveis interpretações que circulam. O que está em jogo é muito maior do que uma simples guerra, é o futuro da civilização como a conhecemos. Agora que entendemos o que está em jogo, a questão que fica é, como nós, enquanto observadores e participantes desse cenário global, devemos nos preparar. Este não é um conflito comum, e suas consequências podem moldar o futuro da humanidade de forma irreversível. Estamos prontos para enfrentar as consequências de uma possível terceira guerra mundial? Ou pior, estamos preparados para o surgimento de uma figura que pode enganar as massas e iniciar a grande tribulação? Se essa guerra escalar, estaremos mais próximos do fim do mundo do que jamais imaginamos. Mas, em tempos de caos, a preparação é chave. E você? Está prestando atenção aos sinais ao seu redor? Acha que esse conflito pode realmente ser o início de algo maior, como o fim dos tempos? Não seria agora o momento de reavaliar suas prioridades, de se preparar não apenas física, mas espiritualmente? Talvez seja a hora de começarmos a pensar de forma diferente sobre o que está por vir. Pense nisso. O que você está fazendo para garantir que está preparado para o futuro que se desenha à nossa frente? Se você está em busca de mais conhecimento e deseja se aprofundar nesses temas que podem mudar sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você poderá continuar aprendendo sobre esses assuntos cruciais e estar à frente dos acontecimentos.